Olá, senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. Me chamo Arthur Porto. Hoje nós vamos à nossa quinta aula do nosso curso de Fundamentos de Comunicação. Vamos estudar um pouco sobre antenas. Esse conteúdo ele é um pouco desafiador, mais para mim do que para vocês, porque ele resume muita coisa importante, dá alguns conceitos iniciais sobre o conteúdo de antena, que para a gente aprofundar isso daí seria necessário um curso completo. Mas a ideia é a gente dar apenas uma pincelada, entender o funcionamento e os principais conceitos, né? Não vamos aprofundar tanto, e depois a gente vai fazer alguns exercícios para fixar isso daí melhor, ok? Então vamos lá aos slides. Então, qual é a definição de antena, né? Ela é basicamente um dispositivo que transforma energia elétrica de radiofrequência oriunda do transmissor em energia eletromagnética irradiada, né? Na recepção, ela vai fazer o inverso. Ela vai receber a energia eletromagnética e transformar numa corrente, né? Que vai ser entregue para o receptor, né? Então, ela tem dois tipos aí, primeiramente, que a gente pode ver. Mas esses dois tipos são equivalentes, né? Então, ela vai ser primordial em qualquer circuito de radiofrequência. O dimensionamento dela vai ser feito em função do comprimento de onda que a gente já viu anteriormente, aquele lambda, né? Então, por isso que é tão importante a fixação daquele conteúdo que a gente já viu nos slides anteriores, tá bom? Então, isso daí vai depender, né? Dependendo da faixa de frequência, nós vamos ter uma antena completamente diferente da outra. A definição, né, continuando, ela é basicamente o que? Ela vai funcionar como um transmissor, né, que produz um sinal de informação com uma corrente alternada, né? Quando ele circula pela antena, né, a corrente de RF produz uma onda eletromagnética ao seu redor, né, que se irradia pelo ar. Ao atingir a antena receptora, a onda eletromagnética induz nela uma pequena corrente elétrica, cujas oscilações acompanham o movimento de onda. Essa corrente é muito mais fraca que a presente na antena transmissora, sendo amplificada no receptor. Ela vai ter o comportamento de um circuito ressonante, né, em série, conforme mostrado nessa figura aqui do lado. Então, assim, na prática, a antena é como se fosse uma rua sem saída. Ela vai ter um pedaço do teu circuito ali que vai ser um condutor que não vai levar a lugar nenhum. Então, chegando naquele ponto, os elétrons ficam presos e eles vão criar essa ressonância aí, vão funcionar como um circuito ressonante, né? Então, aqui é um circuito equivalente de uma antena, tá? Isso aí vocês estudaram lá em circuitos 1, eu acho, ou 2. E assim, não é muito complicado. Às vezes a gente tem antena demais do que a gente gostaria. Então, vocês podem ver, por exemplo, os celulares de vocês aí, muitos celulares só funcionam, né? Só recebem sinal de rádio quando tá com o fone de ouvido, né? Então, por quê? Porque o fone de ouvido vai funcionar como antena do celular para FM ou AM, né? Até AM, né? Pega. Ou seja, porque as antenas que tem lá dentro do celular, elas são muito pequenas, então elas não são projetadas para esse tipo de frequência de rádio, né? Elas são para frequências muito mais alto, né? Que já vai precisar de uma antena muito menor. Então, essa frequência aí de rádio, ela já precisa de uma antena maiorzinha, né? Aquela antena de carro, né? Os próprios rádios, aparelhos de rádio que a gente ainda usa em casa, né? Eles têm uma antena telescópica ali que ela é maior, né? Então, esse tipo de antena não é suportada ali pelo teu celular. Então, no caso, o fone de ouvido, ele funciona como uma antena, né? Ele é como se fosse um fim de curso, né? Como eu falei, uma rua sem saída, né? Então, ele vai ser ali um ressonante também. Vai ser um circuito ressonante para uma onda da frequência de AM, FM, né? E entre outros vai. Então, às vezes, a gente tem que ter muito cuidado, por exemplo, no circuito que vocês fazem ali, né? Se você fizer um circuito lá no protoboard, né? No matriz de contato, né? Você pode pegar uma parte do seu circuito e deixar um jumperzinho aberto ali. Aquele jumper que fica aberto para cima, ele funciona como uma antena também. Só que é lógico, né? Se você estiver usando DC,
ele não vai oscilar ali, né, na frequência do teu circuito. Então, vai depender do teu circuito, se é AC, de uma alta frequência, né? Aí ele vai transmitir uma informação ali, né? E você pode captar lá fora. Aí, é lógico, ele não tem um processo de modulação, essas coisas, né? Mas, enfim, então uma antena... É muito mais fácil você ter uma antena indesejável do que uma antena desejável, né? Então, é muito comum você fazer antenas aí sem querer, né? Você capta sinais, né? Se vocês já testaram aí nas antenas TVs antigas mesmo, né? Essas mais novas principalmente, que elas já trabalham com uma frequência mais baixa, mais alta, e um comprimento de onda menor. Você pode substituir a tua antena por um condutor comum, né? Um condutor de cobre muitas vezes funciona, né? Aquela entrada da antena. Então, é lógico que não é o ideal, né? Não tem todos os projetos ali de cálculo de impedância que deveria ter, mas ele capta o sinal de radiofrequência normalmente, né? Então, é muito simples, né? É um circuito muito simples, é só um condutor. Mas aí, para se chegar ao tamanho desse condutor, né, a impedância dele, aí é que vem os cálculos mais complicados. Então, a antena em si é algo muito simples, porém, ela para se chegar a uma antena ideal, né, uma antena projetada, né, aí a gente precisa ter alguns cuidados, né? Então, por isso que né, tem esse que eu falei que você consegue, você normalmente na graduação a gente tem uma disciplina sobre antenas, né? Que é muito mais complexo que isso daqui que a gente está vendo. Então, a faixa de operação da antena, ou largura de banda, é definida quando ela opera próximo à frequência de ressonância, representando comportamento praticamente resistivo, com a anulação das impedâncias capacitiva e indutiva do circuito equivalente ressonante. Aqui na figura do lado, a gente apresenta a curva de resposta em frequência, né, de uma antena. Do ponto de vista elétrico, né, a antena ela pode ser vista como uma impedância com comportamento resistivo, capacitivos e indutivos. A impedância da antena na faixa de operação, naquele ponto central ali, deve ter o mesmo valor apresentado pela linha de transmissão a qual a antena está ligada. Então, esse é o ponto ideal que a gente precisa trabalhar, né, para ter um comportamento resistivo, né, nesse ponto central ali, na frequência de operação. Caso contrário, vai ocorrer um descasamento de impedância entre a linha de transmissão e a antena, provocando perda de energia devido a reflexões. Essa energia refletida, somada com a energia incidente, gera na linha de transmissão a onda estacionária, prejudicando a comunicação. Então, isso aí nós vimos nas aulas anteriores, né, sobre casamento de impedância. Quando nós não temos esse casamento de impedância, a gente vai ter essa variação aí no comportamento da nossa antena. Então, pode ter aquecimento, pode ter perda de ganho, né? Várias coisas aí que vão gerar problemas de comunicação. Então, se a nossa frequência lá for maior que a frequência de operação da antena, ela vai ter um comportamento capacitivo, né? E se ela for menor, ela vai ter um comportamento indutivo, né? Aí na imagem da esquerda, né? Eu acho que está errado, né? Se a frequência for menor que a frequência de operação, né, é capacitivo, e se for maior, é indutivo, né? Aqui a imagenzinha tem um R ali. Mas é basicamente isso. Então, a gente define geralmente essa banda passante, aí depois a gente vai ver o conceito de ganho, mas é essa região ali onde o ganho fica entre menos 3 decibéis, né? Da frequência, né? Padrão aí da antena, certo? Da frequência central. O diagrama de radiação, né, ele é apresentado em coordenadas polares, né, e ele representa aí, né, qual a intensidade do campo, né, que é irradiada ou recebida pela antena nas direções do espaço, né? Então, geralmente ela vai ter esse formato aí, né, uma antena omnidirecional, que a gente vai ver daqui a pouco, ela tem esse formato de rosquinha aí, né? Ela vai ter essa distribuição aí partindo de um eixo Z, né, que vai se distribuir igualmente, né? Então, ela basicamente tem dois tipos aí, dois planos, né, que a gente vai analisar, o plano horizontal e o vertical. As antenas isotrópicas, ela é uma antena idealizada, né, uma antena ideal, né,
não existe na prática. Ela, portanto, seria sem perdas, né? Capaz de captar e irradiar campos eletromagnéticos em todas as direções, né? O diagrama é mostrado na figura ao lado. Então, seria simplesmente uma esfera, né, de raio igual, né? Raio idêntico para todos os lados, né? Essa daí seria a antena isotrópica, né? Porém, na prática ela não existe, né? Se a gente conseguisse fazer um ponto que emitisse igualmente em todas as direções, seria uma antena isotrópica. A antena omnidirecional é essa que é mais comum, que a gente viu ali, aquela imagem 3D. Ela, na prática, ela é uma antena que tem um diagrama de radiação, aquele formato que eu falei de rosquinha, né? Ela vai irradiar ali em todas as direções, né? De forma igual numa direção apenas, né? Ela vai ter um formato ali de uma bobina, né? Que vai irradiar dessa forma. E olhando de cima, né, ela vai parecer uma circunferência, como mostra essa imagem de baixo aí. Aí a gente precisa reforçar aquele conceito de polarização que a gente já falou anteriormente, de uma maneira bem superficial, mas aqui a gente vai dar uma explicada melhor, né? O que é isso? Polarização, ela é a direção, né, do campo elétrico, né? Então, assim, ela tem 4 possibilidades. Aí na imagem vocês vão ver 3, né, mas eu vou falar aqui. Se o vetor está na vertical, a onda está polarizada verticalmente, certo? Então, esse daí é o primeiro ali da esquerda, da parte superior, né, que a gente vê no eixo Y ali, né? Uma onda polarizada verticalmente, certo? Então, o campo elétrico, né, vai estar vertical. Se o campo está horizontal, né, a gente diz que ela está polarizada horizontalmente. Então, vocês veem aí a de baixo ali, que ela está uma ondinha deitada, né? Então, essa onda aí, ela estaria polarizada horizontalmente. E se ele gira, né, ela é uma circular. Aquele central ali está indicando a circular, mas ele tem 2 opções de circular. Tem a direita e a esquerda. A direita é quando esse campo ele gira no sentido horário, né? Então, ele vai fazer circunferência no sentido horário. Se for anti-horário, é a polarização circular à esquerda, certo? Então, temos 4 tipos principais aí de polarização que a gente pode ter do nosso campo elétrico, da nossa antena, certo? Então, esses aí são os que a gente vai estudar adiante. Outro conceito importante é a largura do feixe, né? Isso daí vai dizer a diretividade da nossa antena. Basicamente, ela vai ser o ângulo formado pelos 2 pontos em que o campo máximo reduz seu valor em aproximadamente 70%, ou seja, menos 3 decibéis, né? Então, esses 2 pontos marcados ali na direção de propagação da nossa antena, né, no diagrama, a gente vai conseguir ver qual a largura do feixe, né, que é esse alfa, e dizer aí quão direcional ela é, né? Quanto menor for essa largura, vamos dizer assim, o sinal ele vai ser mais específico, mais direcionado a um ponto. Se ele for mais aberto, ele vai ser mais espalhado, né? E vai conseguir atender mais regiões, né? Então, se você quer uma comunicação direta, né, de uma antena a outra, por exemplo, você pode ter uma largura de feixe menor, né, que você só quer atingir aquele ponto. Mas se você quer deixar aberto para pegar em qualquer região ali nas proximidades do teu sinal, aí você deixa uma largura de feixe maior possível, né? E assim vai, né? Então, isso daí são variáveis do projeto da antena. A eficiência, olha essa imagem bonita aí. Então, em relação a relação entre a potência realmente irradiada por uma antena e a potência a ela entregue pelo transmissor. A parte de potência não irradiada corresponde a perdas por dissipação térmica, fugas de RF nos conectores, isoladores, descasamento de impedância e despolarização da onda. Ela vai ser determinada por esse valor, né, esse N aí, que é um eta, né, eu acho do grego, que é essa divisão aí, né, da potência irradiada dividido pela potência entregue. Então, se esses dois fossem iguais, nós teríamos uma eficiência de 100%, né? Daria 1 sobre 1, ou, quer dizer, um valor igual ao outro, né? Que daria 1, né? Vezes 100, daria 100%. Então, a eficiência ideal seria 100%. Porém, na prática não acontece isso, não existe isso, né? Então, geralmente, a potência que vai ser irradiada
ela tem algumas perdas ali no caminho, né? A potência transmitida tem umas perdas, na verdade, até chegar na potência irradiada, né? Então, essa relação aí, né, de percentual é a eficiência. Quando tem muita perda de eficiência, os caras fazem isso daí, ó, essa coisa bonita aí, para aumentar a eficiência aí da tua antena, você conseguir um alcance maior, né? É muito comum aí, né? A gente não recomenda, mas existe muito, né? Quem nunca botou um bombril aí numa antena para pegar melhor, né? Então, existe na prática, mas sem comprovação científica estudada. Na verdade, até tem, né? Mas é muito difícil você definir isso aqui com base de cálculo. A diretividade que a gente falou ainda agora, né? É a direção de maior incidência de radiação de sinal pela antena. Ela é definida pela relação entre o campo irradiado por essa antena em determinada direção e o campo irradiado pela antena isotrópica em determinada potência, né? Então, ela vai ser uma relação aí também de um valor aí que vai variar de 0 a 1, né? Que é essa divisão dos dois, né? Então, aí a gente tem do lado, né? Um diagrama de radiação, né? Que a gente pode ver isso daí. Então, se a gente tivesse, né? Ela como isotrópica, ela teria uma diretividade, né? Aí a gente vai ver quão próxima tá dessa isotrópica aí a diretividade da nossa antena. Quanto maior for o valor de D, mais diretiva será a antena. Para a antena isotrópica, né, D vai ser igual a 1. A intensidade de campo, né, irradiado pela antena pode ser determinada por essa expressão aí, né? É igual a densidade de potência, né, em watts, vezes o raio do lóbulo de maior irradiação em metros, certo? Aquele maior lóbulo lá que nós vimos anteriormente. Isso daí é o quadrado, tá? Então, essa relação aí é que é a intensidade de campo irradiado, né? Para uma antena isotrópica, né, que aí no caso ela irradia em todas as direções igualmente, né? Então o volume de energia ele vai ser como se fosse uma esfera, né, que a gente falou, né? Então ela vai ser igual a SP, né, essa potência dividido por 4πr ao quadrado, né? Esse R aí é o único raio ali, né? Não tem um maior lóbulo, né? Só tem um lóbulo que é dado em metros aí também, ok? Aí tem alguns outros conceitos importantes, o conceito de ganho, que é o produto da eficiência pela diretividade da antena, que é dado em dBi, tá aí, né? Então, N vezes D. A relação frente-costas, que é a relação entre a potência irradiada numa direção predominante e a potência irradiada no mesmo eixo, mas no sentido contrário, ou seja, nas costas, né? Atrás da antena. Então, se for igual, aí vai dar uma relação igual a 1, né? Então, 1 para 1, né? Mas, na maioria dos casos, ela é diferente. E a potência, né, de transmissão da antena isotrópica, né, que é EIRP, né? Ela vai proporcionar o mesmo resultado da antena direcional em uso, muito utilizado na comunicação na faixa de micro-ondas, principalmente em sistemas via satélites, né? Então ele é dado em dBW, né? Ele é a potência de transmissão mais o ganho em dBi, certo? Então a soma desses dois é chamada de EIRP, EIRP, né? Do inglês aí potência efetiva, né, ou eficaz, isotrópica, né, de radiação. Aí vamos ver aqui para finalizar os tipos de antena, né, quais são os principais tipos que existem, né. Não dá para a gente ver todos, mas a gente vai ver aqui os mais utilizados, que são dipolos, né, tem 4 tipos aí que a gente vai ver, aí Yu-Gi-Oh, né, e a Gilda e a parabólica. Então, a antena de polo, né, que ela tem alguns tipos que a gente vai ver aqui, ela é formada por 2 hastes condutoras, né, alimentadas pelo centro, né, no meio de uma linha de transmissão, par de fios, ou cabo coaxial por gerador de corrente de radiofrequência. O comprimento físico das hastes é igual ao comprimento da onda de sinal irradiado de acordo com sua faixa de frequência de operação. Então, parâmetro importante aqui, a gente vai ver em todas elas, é o lambda, né, que é o comprimento de onda que a gente vai trabalhar. Então, o primeiro é o de meia onda,
né? Esse daí vai ser formado por dois condutores retilíneos, cada um com comprimento de 1/4 do comprimento de onda da radiação a ser emitida ou recebida. Então, olha aí, ela forma como se fosse um T, né? Tem o formato de T. Então, você tem ali vindo do cabo coaxial e divide ali para dois condutores, né? A soma dos dois, né, vai dar meio lambda, né? Então, cada lado vai ter 1/4 de lambda aí, do comprimento de onda, certo? É assim que é projetado. Aí, o circuito equivalente dele, né, que a gente falou que é um RLC, e a impedância, né, geralmente vai ser da faixa de 75 ohms, e a largura de feixe aí vai ser aproximadamente 78 graus. A relação frente-costa é 1:1 nesse caso, né? E o ganho é de 2,15 dBi. O diagrama de radiação é mostrado aí na parte de baixo, né? Vocês veem dessa forma aí como essa irradiação, né, que a gente falou, né, como omnidirecional. A dipolo dobrado, né? Ela é parecida, né? Só que ela nesse caso aí, ela tem dois dipolos de meia onda, né? Então, ela tem aqui esse formato de T que nós falamos, né? Mas aí a impedância, ela vai ser o quadrado, né? Vai ser 2 ao quadrado, ou seja, 4, né? Portanto, Z aí vai dar 288 ohms, né? 4 vezes aquela impedância anterior. Isso daí já é por quê? Para ela ficar com um valor mais próximo daquelas linhas de transmissão bifilares, né? Que é usado nas TVs VHF, né? Então, essa daí, dipolo dobrado, é usada para isso. É parecido com o dipolo, só que ela tem uma impedância, né, quadruplicada aí. E o dipolo de quarto de onda, né? Ela é muito utilizada em comunicações móveis, né, celulares, tem funcionamento omnidirecional no plano horizontal. O elemento excitador é um condutor vertical retilíneo, de comprimento de 1/4 do comprimento de onda do sinal, que é ligado ao condutor central da linha de transmissão, cabo coaxial. Os elementos auxiliares fazem plano de terra horizontal e as ondas refletidas interagirem com o incidente, resultando na distribuição uniforme do campo horizontal. A impedância desse tipo de antena está na faixa aí de 36 ohms. Então, aí cada condutor aí também com 1/4 de lambda, né, o tamanho deles. E essa daqui, né, o pessoal chama de espinha de peixe, né, e a agiúda. Essa daqui, ela é muito usada em VHF, né, nas residências, né? Ela era bastante utilizada aí antes da TV digital. Ela é formada aí por dipolos em paralelo, né, sobre o mesmo eixo. O principal deles é chamado de excitador e os elementos parasitas denominados de refletores, né, esses da esquerda aí. E da direita aí são os diretores, né, que tem a função de elevar o ganho da antena e a relação frente-costa, né, deles, ou seja, diminuir a largura de feixe, deixar ela mais específica, né. Então, para esse caso aqui, o ideal é que ela fique direcionada para a antena que está recebendo ali o teu sinal, tá bom? O refletor ficam posicionados atrás do dipolo principal, funcionando como atenuadores da onda incidente pelas costas, né? Os diretores são posicionados na frente do dipolo principal com propósito de aumentar a diretividade da antena. Sua configuração é mostrada aí nessa figura, né? Então, o sinal vem ali do radiador, né, e vai dividindo os demais elementos aí da antena. Ela também tem a configuração mais simples, né, desse tipo, possui dipolo radiador além de dipolo refletor, né. Aí ele pode ter vários, né, e à medida que vai aumentando, né, a gente tem algumas melhorias de ganho, né, e a relação frente-costa que a gente falou, né. Ela funciona da seguinte maneira, né? A alimentação é feita por o dipolo principal e a corrente excita os diretores e os refletores, né? A reirradiação resulta em uma superposição do campo elétrico do elemento ativo, né, provocando aumento do ganho. Aqui na figura a gente pode ter uma ideia do diagrama de radiação da antena e agiúda, né, de acordo com o número de elementos que acompanha. Então você vai aumentando isso daí, você vai tornando ela mais específica. E no livro você tem mais algumas imagens, não consigo colocar todas aqui, né? De como fica esse diagrama aí para números maiores, né? De hastes aí. E aqui, né? A gente tem a tabela com como fica aí, né?
com o aumento de número de elementos, né, o espaçamento entre eles e o tamanho desses refletores, né, como é que ela vai se comportar, dando valores de impedância aí, né, e o ganho de cada uma delas. Então vocês veem que vai aumentando sempre o ganho, né, e a impedância aí também, certo? A impedância na verdade vai variando, né, muito de uma para outra, né. E por fim, a antena parabólica, né? A antena parabólica, ela é utilizada para altas frequências, né? Para sinais de micro-ondas, que a gente fala, né? Esses sinais de micro-ondas, eles são a transmissão dos sinais que são transmitidos pelos satélites, né? Essa faixa de frequência aí. Então, como a gente sabe, quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda, né? Aí você pode pensar, não, mas a antena parabólica ela é grande, né? Então, por que precisa ela ser grande se a frequência é muito alta e o comprimento de onda é muito baixo? É exatamente porque o sinal ele é muito espalhado, né? Ele vai para a Terra toda, né? Então, ele precisa ser concentrado em um ponto. Então, na verdade, a antena em si, ela fica ali naquele foco ali, né? Aquele pontinho central, né? E aquele trambolho grande lá, ele só serve para concentrar o sinal na direção desse foco. Tá bom? Então o sinal vem do satélite e ele vai ser concentrado ali naquele ponto de foco, né, de convergência da parábola, né, por isso que é parabólica, e ele vai ser transmitido aí para o teu elemento, né, receptor aí. Então ela vai operar na faixa de micro-ondas, né, e o que a gente vai ver aqui que é mais importante é como que é esse posicionamento delas aí. Então tá aí, ó. Então você precisa levar em conta duas variáveis importantes aí, que é o ângulo de elevação e o azimuth. Os dois são dados em graus, né? O que é a elevação? Ela é a inclinação da antena em graus em relação ao solo. Ou seja, quão para o céu está voltado o teu satélite. Ele vai tentar jogar mais para cima possível. Se o teu satélite estiver em cima da tua cabeça, é 90 graus de elevação, né? Se ele estiver lá no horizonte, aí vai ser próximo de 0 graus, entendeu? Então, esse ângulo de elevação é a subida aí da antena. E o azimuth é o posicionamento em relação ao norte, certo? Então, ele vai girar aí, pode girar até 360 graus, mas sempre em relação ao norte. Então, por exemplo, se o teu azimuth for 15 graus, né, significa que a tua antena ela vai estar posicionada 15 graus virada do norte. Começando do norte, né, no sentido anti-horário, né? Ela vai estar virada 15 graus aí. Se for 345 graus, ela vai estar 15 graus para a esquerda do norte, né? Então, ela vai dar uma volta quase completa, né? Uma volta completa seria 360 graus, né? Menos 15 dá 345, certo? Então, o azimuth ele é dado dessa forma. Então, são dois ângulos importantes aí que a gente vai ver para posicionar uma antena parabólica. É o elevação e azimuth, os dois são dados em graus. Aí os componentes dela, né, as partezinhas dela, então ela tem um refletor, que é aquela parte maior, né, que o pessoal pinta e faz placa lá, né. Então esse daí é o maior. O iluminador, né, que segura essa corneta ali no meio, né. É a corneta que é chamada de feed horn, o guia de sinais emitidos pelo refletor até o dipolo que vai ficar no interior dela, né? E o elemento amplificador, né, que vai pegar o sinal e amplificar. Os sinais recebidos, né, eles podem ser do tipo LNB ou LNC, que também vai converter para uma frequência mais baixa, né, esse amplificador aí. Tá bom? Então esses são os pontos principais aí da parabólica. Então era isso, gente. Tá bem resumido o conteúdo, né? Teria mais coisas, mas eu acho que por hoje tá bom. Então a gente vai depois disso fazer a nossa revisão e já se preparar para a nossa primeira avaliação, ok? Boa noite a todos e obrigado.